É bom demais, que maravilha. Nós vamos fazer a leitura de um versículo para que os irmãos possam novamente tomar assento. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Primeiro aos Coríntios, capítulo número 15, e o versículo 57. Estou muito alegre com o Senhor nessa noite. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida de cada um que veio, cada um que chegou até aqui enviado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu estou aqui para testificar e testemunhar da grande maravilha e da grande cura que Deus operou na minha vida e também na minha casa, na minha família. Nesta noite nós vamos falar um pouco acerca dessa doença que tem matado, que tem causado sofrimento em diversas famílias. Mas o que nós vamos falar aqui, o nosso foco maior, é a grandeza e a soberania de Deus. Tudo para que o nome dele seja glorificado, porque como já foi dito nessa noite, só ele tem todo o poder e tem derramado a sua misericórdia sobre as nossas vidas, para que assim nós possamos prosseguir. Diz assim a palavra do Senhor: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, tome assento, glorificando a Deus nesta noite. A Bíblia fala de coisas diversas que o Senhor nos dá, e algumas dessas coisas que o Senhor tem nos dado é a cura. A Bíblia diz que Deus, Ele dá vida a todos os seres. A Bíblia fala também que Deus, Ele nos dá o crescimento, Ele nos dá a paz. Eu sou testemunho vivo disso, porque em alguns momentos, durante esses 15 dias, eu acabava perdendo um pouco a paz, mas o Senhor, Ele me trazia ela de volta. Então são muitos os benefícios que Deus tem para com todos nós, e Ele tem nos dado também sabedoria nos momentos difíceis, principalmente. Deus, Ele tem dado graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá vitória, e Ele tem nos dado tudo em abundância, porque Ele é Deus e Ele pode assim fazer, e nós bem sabemos que Ele tem feito todas essas coisas nas nossas vidas. Hoje é dia 30 de agosto de 2020, e há cerca de 20 dias atrás, 20 e poucos dias atrás, eu fui cometido por essa enfermidade mortal, coronavírus, Covid-19. Confesso que demorei uns 4 dias até acreditar verdadeiramente que eu estava contaminado. No início eu pensei que era uma gripe, porque se parecia muito no início com algumas vezes que eu já tinha ficado gripado. Mas os dias foram passando e os sintomas foram aumentando, e eu pude perceber que o negócio era bem mais sério do que eu pensava. E quando nós ficamos no isolamento, como eu fiquei aí, cerca de 15 dias até poder dar o primeiro passo ali para fora do portão, nós sentimos muita falta das pessoas que amamos. Em alguns momentos nós nem temos a certeza que vamos tornar a ver essas pessoas, e por isso vem a angústia, a tristeza, o sofrimento,
O inimigo, ele se aproveita da situação, ele tenta fazer bagunça, ele tenta destruir aquele que já está fraco, aquele que já está preocupado, com medo. E comigo foi dessa forma também. Mas nesta noite nós estamos aqui para falar principalmente da grandeza de Deus. Mas não há como dar esse testemunho sem estar citando essa doença mortal, essa enfermidade que o inimigo tem lançado sobre as pessoas e que Deus também tem permitido que nós sejamos acometidos por ela. Nos primeiros dias eu senti dor de cabeça. No primeiro dia, assim, dentro dos meus cálculos, eu não sei exatamente qual foi o dia que eu já estava contaminado, mas eu posso dizer do dia que eu comecei a sentir algum sintoma. No primeiro dia eu senti uma dor de cabeça normal, uma dor de cabeça fraca, nem remédio eu tomei. No segundo dia eu já senti uma dor de cabeça muito forte, bastante forte, até um pouco diferente das que eu já tinha sentido. Uma dor de cabeça que, após ela parar com uns 3 dias, ela tinha sido tão forte que eu fiquei com os olhos doloridos por cerca de 1 semana a 10 dias, mais ou menos, que não podia nem tocar nos olhos, que doía bastante. Então, são vários os sintomas, esse sintoma que vocês têm ouvido falar. Se eu não me engano, somente os sintomas que não causam dor, que é a perca de paladar e de olfato, que eu não perdi. Esses sintomas eu não tive. Mas sintomas que causam dor física ou dor espiritual, eu senti praticamente todos durante esses dias, do início ao fim. Cada dia uma coisa diferente. Antes de eu ser acometido por essa enfermidade, eu tinha uma visão totalmente diferente da qual eu tenho agora. Porque agora eu sou um testemunho vivo, eu sou um milagre de Deus, porque em vários momentos a situação caminhava para um lado muito ruim, caminhava por uma gravidade que poderia não ter volta. Mas nós estávamos cobertos de oração do povo de Deus. Tinha muita gente orando pela manhã, orando à tarde, orando à noite, na madrugada, e Deus estava escutando a oração dos justos ao nosso favor. Eu senti dor nos olhos, ardor ao urinar, dor no corpo, congestão nasal, diarreia, tosse seca. São muitos os sintomas, garganta arranhada. Esses são os sintomas nos primeiros dias. Depois vem outros diversos sintomas que nós ainda vamos falar aqui nessa noite. De tudo isso, para que os irmãos possam entender o que Deus fez na minha vida. São sintomas demais, são diversos sintomas de uma vez só. O nosso corpo, às vezes, ele não consegue resistir a aguentar um tipo de sintoma. Imagine você sentir tudo isso de uma só vez, dentro de uma semana, dentro de 10, 15 dias. Não é brincadeira, não é fácil. Você acha que você consegue ser forte o suficiente para suportar e superar? É só Deus quem te garante a vitória. É só Deus quem te fortalece nos momentos que você se encontra mais fraco, para que você possa se erguer novamente. É muito complicada a situação. Se você conhecer alguém, se você tiver um parente e souber que esse parente está acometido por essa enfermidade, eu deixo uma palavra para você nessa noite. Ore de manhã, ore na hora do almoço, ore à tarde, ore à noite, ore na madrugada. Essa doença é uma doença que engana demais. Eu passava às vezes o dia inteiro bom, parecia que eu não tinha nada, aguentava trabalhar até em serviço pesado se precisasse, mas quando chegava à noite, acontecia alguma coisa, vinha algum sintoma que eu nem esperava e nem sabia que essa doença causava, tanto tipo de sintoma assim. Então é importantíssimo as orações das pessoas. Outra coisa também, o nosso psicológico ele fica muito abalado. O que nos fortaleceu, o que me fortaleceu, fortaleceu a minha esposa, era tantas ligações, tantas chamadas no WhatsApp, pessoas querendo saber todos os dias como é que está, melhorou, está melhor hoje, amanheceu melhor, dormiu bem, pessoas ali chegando no portão, trazendo alimento, trazendo fruta, verdura, trazendo sopa, trazendo caldo e ligando, você está precisando de alguma coisa. É maravilhoso isso. Não se afaste das pessoas que estão precisando. Nós mesmos temos
tínhamos a responsabilidade de não deixar ninguém passar ali do portão. Chegava no portão e era dali para trás. Porque eu tenho certeza que as pessoas que são abandonadas, a tendência é piorar. Porque nesse momento, se você não tiver um apoio dos seus amigos, dos seus familiares, do povo de Deus, das pessoas que você ama, eu tenho certeza que você fraqueja e não consegue suportar. Eu estou falando do que aconteceu comigo. Eu sei que tem pessoas que são assintomáticas, não sentem nada. Eu sei que tem pessoas que sentem muito pouco. E eu sei que tem pessoas que ficam mais graves do que foi comigo. Pessoas que têm que ficar hospitalizadas, internadas. Às vezes pessoas que têm que ser entubadas. Pessoas que não voltam mais para os familiares. E os familiares se despedem de uma longa distância porque não podem chegar perto. Mas eu posso falar com autoridade do que aconteceu comigo, para que os irmãos possam ter uma ideia da grandeza de Deus e do que Deus fez na minha vida. Estou muito alegre com a presença de cada um que veio, porque quando nós ficamos, esse período que nós ficamos no isolamento, o que mais nós queremos é encontrar com cada uma das pessoas que nós sabemos que almejaram pela nossa cura, que nós sabemos que oraram por nós, que se preocuparam e ficaram desejosos para ver a gente novamente aqui. E nós também sentimos muita falta. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um que veio, engrandeceu o nome do Senhor por causa da minha vitória, porque a minha vitória tem que ser a sua vitória tem que ser a minha vitória. Esse é um comportamento de um cristão, e nós precisamos de tudo isso. Eu senti fraqueza, eu senti tontura. Teve um dia que eu estava fazendo alguma coisa lá em casa e abaixado. Num momento, quando eu levantei, eu tonteei, as vistas começou a escurecer, eu ia cair, consegui me agarrar ali em um negócio ali para não cair. E ali eu fiquei cerca de uns 2, 3 minutos segurando, porque se eu soltasse eu caía, até Deus me fortalecer um pouquinho para me correr para dentro para deitar. E a Eliana estava lá próxima de mim, porque ela ficou o tempo todinho me vigiando. Alguns momentos ela estava pior do que eu, mas não saiu de perto de mim. Ficava ali o tempo todo me vigiando. Ela disse que olhou para mim e não tinha sangue. É como se tivesse jogado uns 10 litros de Kibô em mim, rodado dentro de uma máquina e depois tirado. Aquele trenzinho branquinho ali, fraquinho ali, molinho, suadinho. Aquela coisinha assim que se desse um empurrão, caía para lá de qualquer jeito. O negócio não é brincadeira não, meus irmãos. O negócio não é fácil, mas Deus me restaurou. Deus me restaurou. A Bíblia fala de quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu me senti nesses dias, em alguns momentos, no deserto. Mas eu entendi, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que Deus permitiu tudo aquilo para moldar o meu caráter. Eu tenho certeza que eu saí de tudo isso porque Deus assim fez, porque Deus fez esse milagre na minha vida, porque Deus não permitiu que essa doença, prevalecesse na minha vida, no meu corpo. Então eu entendi que Deus estava moldando o meu caráter. Eu pensei em diversas coisas, eu pensei em muitas coisas. Eu saí bem melhor que antes, depois que tudo isso aconteceu. E eu entendo que deserto é um lugar onde o diabo é envergonhado, é um lugar onde o diabo é derrotado. E agora eu pude entender que o deserto é uma bênção na minha e na sua vida, porque o deserto é uma escola para todos nós, onde nós aprendemos muita coisa, porque Deus me ensinou muita coisa dentro desse deserto que eu passei. E teve dias, meus irmãos, eu até peço perdão para alguns dos irmãos que ligaram ou falaram no zap e eu não respondia, minha esposa que respondia. Esses dias que aconteciam isso, as pessoas ficavam bem preocupadas, porque nem telefone eu não estava conseguindo falar. Eu passei dias assim também, de nem responder o WhatsApp, de não atender ligação. É triste as pessoas te ligando, querendo saber como é que você está, querendo falar com você, e você ali no chão, caído ali, fraco, desanimado, triste, com medo, e não poder atender a ligação dos irmãos. Em vários momentos, eu senti vontade de chorar, e
ficava querendo ser o forte e segurava para não chorar. Mas é muito difícil. A gente pensa nos filhos, a gente pensa nos amigos, a gente pensa na família, a gente pensa na igreja nesses momentos, a gente pensa que talvez não vai voltar à vida normal. E você segura o choro, parece que é pior, parece que se você chorar é até melhor. Foi diversos momentos que eu tive muita vontade de chorar. Eu cheguei a chorar também durante esses dias. Porque em alguns momentos a gente fraqueja mesmo. A gente sabe que Deus está conosco o tempo todo, mas é inevitável que em alguns momentos você se sinta mais fraco, você sinta uma aflição maior do que o normal. E eu passei por tudo isso, por todas essas coisas. Mas Deus me fortalecia a cada momento. Por diversas vezes eu fiquei com muito medo. Eu confesso para os irmãos. Muitos podem dizer assim, mas você tem que ter fé, que vai dar tudo certo. A gente tem fé, mas nós somos carne, nós somos fracos em diversos momentos. E em diversos momentos eu fraquejei. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar. Por causa dessa enfermidade mortal. Então ela faz um estrago físico, mas faz um estrago na mente, um estrago espiritual nas nossas vidas também. O negócio não é brincadeira, o negócio é muito complicado. E você pensa assim, na televisão passou que em 24 horas morreu 1000 pessoas. E eu estou com essa enfermidade dentro de mim. Não é fácil. Se você não tiver com Deus no coração, você não consegue suportar a pressão, porque a pressão é muito grande. Mas Deus, Ele é o dono da cura. E através de tantas orações, de tantas pessoas, através das orações que um dia eu depositei lá no céu, orando no monte, fazendo campanha no monte, orando por diversas pessoas, orando aqui na igreja na madrugada, orando na minha casa na madrugada. Muitas vezes, se eu fosse analisar, eu não precisava de orar, porque a minha vida estava uma maravilha. Mas eu orei várias vezes por diversas pessoas, pela minha vida e pela minha família. E essas orações ficou guardadas lá no alto. E nesse momento, Deus usou também a meu favor, porque eu não conseguia orar. Por diversas vezes eu olhava para a minha Bíblia com vontade de pegar a Bíblia para ler e não pegava. Ia fazer outra coisa e largava a Bíblia para lá. Então isso causa diversas coisas. Nada nunca tinha causado isso em mim, de ficar tantos dias assim sem querer ler a Bíblia. Porque o diabo, ele trabalha nessas horas. Porque ele te vê fraco, ele fala, é agora que eu vou atacar, porque é dessa forma que eu vou conseguir prevalecer e vencer na vida dele. Mas não conseguiu, porque Deus chegou primeiro na minha vida. Deus estava presente o tempo todo na minha vida. Deus, a Bíblia diz que Deus capacitou seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não há mal, não há enfermidade que Ele não possa curar, que Ele não podia curar, e que nos dias de hoje Ele não possa curar. E é por isso que eu estou aqui. Muitos não conseguiram passar por isso e contar o testemunho e falar o que Deus fez. Mas eu estou aqui e eu sou grato a Deus. Esse culto de ação de graças nesse dia é pouco para agradecer o que Deus fez na minha vida e na minha casa. Jesus, Ele tem poder no céu e na terra. Ele tem poder para combater todo o mal. Não interessa qual é a enfermidade. Não interessa a gravidade da enfermidade. Ele tem o controle nas suas mãos. E Ele pode realizar grandes obras, como realizou na minha vida. É muito triste, irmãos. Teve um dia, mais ou menos na metade já, ali pelo 7º, 8º dia, não me recordo certinho, 10º dia. Eu estava muito bem esse dia também. Alguns dias a gente fica bem. Porque essa doença, ela engana. Uma hora você está bom, outra hora você está mal. Não tem como você saber. E a Eliana passou mal, já cerca de umas 6h30, 7 horas da noite. E ela passou mal e ela foi tomar um banho. E eu ali me preparando para levar ela no hospital.
ia vestir-lhe uma roupa para levar ela no hospital, e naquele momento me deu uma crise de tosse. Já tinha dado algumas, mas daquele jeito ali não. Me deu uma crise de tosse muito forte, que doía o peito, doía a garganta, eu suei frio, eu fui enfraquecendo de uma tal forma que tinha um colchão no chão, eu tive que deitar nesse colchão. Aquele que estava se preparando para levar alguém no hospital já estava no chão caído, precisando de alguém pegar e levar no hospital, porque não dava conta nem de ir também mais. Então é uma coisa terrível. E aquilo me entristeceu bastante, porque o que a minha esposa, o que a Eliana me ajudou nesses dias, foi brincadeira. Ali foi uma guerreira, porque em alguns momentos pior do que eu, e me vigiando, cuidando de mim, com medo de eu piorar. Só pela graça e pela misericórdia de Deus que pôde acontecer tudo isso, porque eu não sei como ela arrumou força para cuidar de mim da maneira que ela cuidou. Eu fiquei muito triste com tudo aquilo, porque eu queria ajudá-la também, mas no momento que eu tive a oportunidade de ajudar, eu não consegui. Eu fiquei jogado. Você fica jogado ali no chão que você não aguenta nada. E aí ela já foi melhorando, recuperando um pouquinho as forças naquele dia, e começou a orar ali dentro da casa, dentro do quarto, ia passá-la orando. A única coisa que eu consegui fazer nesse dia foi sentar no colchão e levantar a mão. Eu não conseguia orar, não conseguia falar nada. Parecia que eu tinha corrido uns 3 dias num sol quente sem parar, e eu precisava recuperar a respiração. Eu não conseguia recuperar a respiração. Eu deitava de barriga para baixo, porque diz que o pulmão trabalha de uma forma melhor. Eu deitava de barriga para baixo para tentar recuperar, e foi cerca de uns 10 a 20 minutos desse jeito. Não consegui, o cansaço era grande, e a gente vai ficando nervoso, você pensa que vai morrer naquela hora. É uma angústia muito grande, um cansaço muito grande, é terrível. Mas fizeram ali um chazinho para mim, eu tomei meio copo de chá, parece que foi Deus que tirou tudo. Aí me recuperou as forças naquele momento, acabou a tosse, eu já aguentei sentar, já aguentei levantar, e fui melhorando com tudo aquilo ali. Mas foi um dos piores momentos também que eu passei. Não era um momento tão demorado, cerca de 10, 20 minutos, mas parecia uma eternidade para quem está passando por aquilo ali. Então esse negócio ele não é brincadeira. E eu sou grato a Deus, porque tinha muitas pessoas me ajudando. Deus, eu creio que o amor de Deus, ele fluiu na minha vida através das pessoas durante esses dias. Porque o amor que as pessoas tiveram comigo durante esses dias não é um amor aqui de baixo, é um amor do alto, é um amor de Deus, eu tenho certeza. Eu não estou nem citando muitos nomes aqui, porque são diversas as pessoas que ajudaram de alguma forma, um de um jeito, outro de outro. Eu sou muito grato a Deus, a todas as pessoas, né, que esteve junto comigo, não de corpo físico, não fisicamente, mas de uma certa forma estavam junto comigo nesse momento tão difícil. Eles compraram um aparelhinho, um tal de um oxímetro que põe no dedo, e esse oxímetro ele mede a saturação, oxigênio no sangue, se eu não me engano. E a Eliana passou uns 2 dias com esse aparelhinho no dedo. E os dias que ela estava com esse aparelhinho, ela não estava bem não, porque o aparelhinho, nós compramos ele, a pilha veio descarregada, e ele estava dando que estava baixa a saturação, sendo que estava normal. Mas nós não sabíamos até então. E a Eliana, você passava para lá, você olhava na mão dela, o aparelhinho está no dedo dela, balançando. E ela ruim. Passava para o outro lado, olhava, ela não estava no sofá, estava deitada, o aparelhinho. E eu olhando aquilo, eu nem usava não, eu estava bom demais. E aí ela melhorou. Depois ela passou aquele trem pro meu dedo, começou a pôr aquele trenzinho no meu dedo. Um homem desse tamanho, quase com um aparelhinho desse tamanhozinho, mata o homem, viu? Porque o trem ele estava com essa pilha fraca, e ele não dava o normal, ele só dava abaixo. E o povo olhava, tem que levar esse homem para o hospital, esse homem está ruim demais. E aí começaram a mandar eu deitar de barriga para baixo. Foi 2 dias, 2 noites sem dormir, deitar de barriga para baixo, sentindo cólica na barriga e dor nas costas. Eu não dou conta de saber qual é que doía mais das duas, porque é até impossível.
Tinha hora que eu pedia assim para parar pelo menos uma, ficar só uma, porque as duas eu não estava aguentando mais. E no segundo dia, que eu já não estava aguentando mais deitar de barriga para baixo. De madrugada eu não passei 2 noites só cochilando, não dormia direito. E de madrugada eu levantava, ia no banheiro caladinho, devagarzinho e voltava. Aí quando eu deitava na cama, eu pensei, a Eliana está dormindo, porque ela que mandava toda hora virar de barriga para baixo. E eu não estava aguentando aquilo mais, porque você não aguenta. 2 dias, 2 noites deitado de barriga para baixo, e quase o tempo todo deitado, porque estava muito fraco. Esses 2 dias eu estava ruim mesmo por causa dessas dores abdominais, dor nas costas. Foram 2 dias que eu sofri mais também. Foram esses dias aí. E aí eu deitava de volta, caladinho, quietinho de lado. Aí aquilo para mim era a coisa melhor do mundo. Falei, mas aqui agora eu arrumei mesmo. Aí ela cutucava, vira de barriga para baixo. Aquilo chega doía no meu coração. Mas tinha que deitar, porque estava com medo também, né? Porque disse que se deitar de barriga para baixo, melhora a saturação. E o aparelhinho acusando que estava muito baixo, eu falei, eu não quero ir para o hospital. E toda hora eles falavam, se baixar mais um pontinho aí, você tem que ir para o hospital. E eu pegava aquele aparelhinho e ele dava baixo, eu falava, não, é porque tem que pôr, tirar e pôr de novo e ligar. Pelejando para o trem aumentar um pouquinho, não tinha recurso com aquele trenzinho lá. Aquele trem mata aquilo é um perigo. Aquilo lá, se estiver funcionando bem, é maravilhoso, mas se ele estiver errado, ele mata do coração uma hora. Eu sofri demais com aquele trem, enquanto eu não larguei aquele trem para lá. E aí, nesse segundo dia já de sofrimento, aí teve uma hora que Osmar chegou lá em casa, né, que foi uma das pessoas que me apoiou todos os dias. Todo dia estava lá, levando chá e mandando comer ovo cozido. Era receita uma atrás da outra e a gente fazendo tudo que o povo mandava, porque a gente quer sarar, né? E eles botou esse aparelhinho no meu dedo lá, bem na hora que ele estava lá, e deu 86, disse que não pode dar para baixo de 90, não. Ele falou, não, vamos levar esse homem no hospital, esse homem está ruim, esse homem não aguenta, não. E eu não estava aguentando mesmo, não. E aí eles me tiraram daquele colchão ali, e eu entrei nesse carro. Quando eu entrei nesse carro, comecei a andar, pegar aquele ventinho, eu tinha me orado já. Eu já comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, muito obrigado, o Senhor me curou. Porque do jeito que eu estava ali naquela casa, 2 noites e 2 dias, pro jeito que eu estou dentro desse carro aqui agora, eu só posso estar curado. Não tem outra explicação para um negócio desse, não. Aí chegamos lá no hospital, né? Aí a Cerise falou com a médica da saturação que estava baixa. Ela falou, se está baixa, vai ter que ficar internado. Aí me perguntou, falei, eu não vou ficar aqui não, fico nada, fico de jeito nenhum. Aí, quando mediu no aparelho lá do hospital, estava bom o trem. Eu falei, olha só, rapaz. Aí nós foi pensar, aquele trenzinho lá não deve estar funcionando direito, não. E eles ainda ficou desconfiado que podia estar errado, era o do hospital, e eu achando bom, porque estava... Ainda tirou um sangue aqui no pulso, que dói demais da conta, uma agulhada no pulso aqui, para confirmar se o aparelhinho estava certo. Aí deu certinho. Aí eu ainda fiquei... Eu falo de glorificar a Deus no leito. Durante essa enfermidade eu pude glorificar a Deus no leito, porque eu fiquei 2 horas, né, Cerisa, mais ou menos, lá no leito do hospital, tomando oxigênio, aguardando os resultados dos exames sair. Ali eu estava num paraíso, de barriga para cima, tranquilo, e umas 3 pessoas no quarto ali. Eu falei, aqui eu fico até a noite toda se precisar, porque eu não queria era deitar de barriga para baixo mais, que eu não estava aguentando mais não. Eu acho que aquela cólica não era por causa da doença, não, é porque só de barriga para baixo não tem... Eu nunca vi um trem daquele não, viu? Eu nunca passar 2 dias do jeito que eu passei. E aí já tomei umas injeção ali na veia, uma medicação na veia, voltei para casa zerado esse dia. Esse dia eu fiquei alegre, falei, parece que já passou, foi os 14 dias aí, eu já estou podendo ir para a rua, e o negócio ficou bom. Mas depois disso ainda veio uma sequelazinha, umas coisinhas. O bom de tudo é que nós sabemos que Deus, muitas vezes, não apaga o fogo para a gente passar, mas Ele pega nas nossas mãos e até nos pega nos braços e atravessa o fogo com nós. Eu passei por tudo isso, eu senti tudo isso, e eu tenho certeza que Deus fez tudo isso aí por mim. A Bíblia fala do bom samaritano. A Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, e na sua descida,
uns assaltantes pegaram ele ali, o maltrataram, bateram, deixaram aquele homem quase morto ali no chão, sem conseguir se levantar, quase morto. Em alguns momentos era dessa maneira que eu me sentia. E às vezes quando eu olhava ou escutava o barulho do portão, ou ouvia a notícia lá dentro de casa, a Cerise chegou aí, que ela vinha com a maletinha dela, porque todo mundo tem medo de injeção. Eu ficava alegre demais. Quando falava que estava chegando uma injeção, eu falava, opa, agora que eu melhoro. Então ela deu essa assistência o tempo todo. Então enfermeiras, médicos, são pessoas, principalmente nesse momento que nós estamos vendo, não são pessoas, não são anjos que Deus separou para cuidar de nós. Os cuidados que eu recebi, eu tenho que glorificar muito a Deus, né? A Cerise o tempo todo ali ajudando. Sou muito grato a Deus pela vida da Cerise, porque você toma um comprimido, demora 2, 3 horas até melhorar, e a injeção não, você toma na hora, você já melhora. Se eu pudesse pagar ela para ficar só lá em casa dando injeção em mim, eu acho que eu tinha feito isso, porque é bom demais quando você está sentindo uma dor e a pessoa chega, aplica ali um remédio e você sara, passa uns momentos bons, mas teve muita consequência, mesmo com tudo isso, mesmo com esse tratamento VIP, vamos dizer assim, que eu tive, né? Eu passei por situações muito complicadas. Eu creio que em diversos momentos eu tive muito perto de ter que ir e ficar internado. Aí o trem podia desandar, porque esse negócio de ficar internado com essa doença aí não tem sido bom para muita gente. Nós fizemos os exames no início e logo quando fez o exame do pulmão, já acusou que estava com pneumonia, com 25% do pulmão afetado, né? Eu não sei quais são as palavras mais corretas para falar sobre isso, mas mais ou menos é isso aí. Então 25% não é caso de internação, mas já é um caso um pouco grave. E a médica já, antes de sair o resultado do corona, já falou que era, pelos sintomas e pelo exame ali do pulmão que ela analisou. E ali a gente já sabia também, porque os sintomas eram muito claros, né? Quase todos os sintomas da Covid a gente tinha sentido. Estava mais ou menos pelo 6º, 7º dia, mais ou menos, que foram feitos esses exames, né? Então é assim. Naquele dia também que eu falei para os irmãos que estavam ali no chão, meio que jogado mesmo, essa é a palavra, que Osmar chegou para me levar para o hospital, é como se fosse aquela passagem na Bíblia, daquele paralítico que Jesus está ali e ele não consegue ir lá até Jesus para ser curado. É como se eu estivesse naquele colchão lá caído e o pessoal fala, ó, Jesus está ali no portão te chamando, Jesus veio te curar. E eu não dou conta de ir lá no portão. E Osmar chegou, me ajudou, como se ele tivesse me pegado em cima daquela cama, colocado no carro e levado para o hospital de Sobradinho, onde eu encontrei ali uma paz, um descanso. Deus é tão maravilhoso que em diversas vezes eu tive medo, mas Deus não deixou eu desesperar, porque o desespero também atrapalha nessas horas. Em diversas vezes eu perdi a paz, mas Deus me trazia a paz de volta. Em diversas vezes eu me sentia muito cansado, sem aguentar fazer nada, mas Deus me dava o descanso, porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Deus operou de forma grande na minha vida durante esses dias. Eu me alegro com o Senhor, porque eu já estou bem melhor, restaurando aí as forças ainda, não estou 100%, mas estou quase 100%, e agora eu estou podendo ajudar a minha esposa, que ainda não se recuperou totalmente. Estou fazendo comida para ela, estou lavando as louças, estou um dono de casa abençoado, viu? Vocês precisam de ver, meus irmãos. Estou um dono de casa top mesmo, como diz os jovens aí, viu? Tem que filmar um negócio desse para vocês verem. Até a comidinha no pratinho eu coloco para ela, levo lá. E é pouco para pagar o que ela fez por mim. Teve um dia que ela estava pior do que um dia que eu passei, um dos dias também, que eu pensei que Deus tinha escolhido aquele dia para me levar. Passei o dia todo muito bem, e quando foi lá por volta das 4h30 da manhã, acordei e senti falta de ar. E aquela agonia... Parece que estava fechado aqui a respiração, e você caçava a respiração no ar, buscava, não conseguia.
eu ia no banheiro, voltava, deitava um pouquinho, não prestava, ia para a sala, não prestava, e foi cerca de uns 20 minutos de agonia desse jeito. Na minha cabeça estava que eu não estava respirando e tentando buscar. Aí Deus me mostrou a televisão assim, aí eu liguei a televisão e deitei no sofá e comecei a olhar para a televisão. Acho que eu esqueci daquele mal-estar, daquela agonia, e fui prestando atenção na televisão. Daqui a pouco eu estava melhor. Aí fiquei no sofá, comecei a cochilar por ali. A Eliana pôs o colchão no chão e ficou de lá me olhando. Então ela cuidou de mim de uma maneira toda especial. Foi uma pessoa também que Deus, né, usou de forma tremenda para cuidar de mim nesses dias. Então o negócio é complicado. Passei um dia todo bom e na madrugada pensei que Deus ia me levar. Mas eu conto tudo isso para que o nome de Deus seja glorificado, porque eu não teria força para suportar, eu não teria força de maneira nenhuma para superar tudo isso. E tive a oportunidade. Nós temos que buscar, e nós buscamos e encontramos coisas boas e positivas dentro de tudo isso. Uma das coisas boas que eu encontrei foi ter tido a oportunidade de glorificar a Deus no leito. Eu sempre preguei sobre isso, que nós devemos glorificar a Deus no leito. Eu tive a oportunidade de fazer isso, e Deus seja exaltado e engrandecido por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, né? E eu sou muito grato às orações de cada um que orou, sou muito grato a cada ajuda que eu recebi, cada contribuição. Esse é um momento que todos que ligaram para mim, todos que oraram por mim, todos que almejaram pela minha cura, né, que Deus possa abençoar de uma forma muito grande, de uma forma muito tremenda. Uma doença terrível, uma doença mortal, mas eu escapei para a glória de Deus. Eu estou aqui porque Deus não permitiu que ela progredisse, que ela ficasse mais agressiva do que foi, a ponto de eu não aguentar, a ponto da minha esposa também não aguentar. A Bíblia fala de um coxo, né, que era colocado todos os dias na porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas. Em alguns momentos eu me sentia como aquele coxo. Eu não tenho nada a oferecer para ninguém, eu não posso fazer, nem a minha esposa que está aqui do meu lado, eu não posso ajudar ela em nada, porque eu não dou conta. Você se sente ali um incapaz, você se sente uma pessoa que só precisa de ajuda, mas não pode retribuir de maneira nenhuma. Então em alguns momentos eu me senti como aquele coxo, mas o bom de tudo isso é saber que aquele coxo todo dia recebia ajuda, e foi assim na minha vida também. Mesmo eu ali do jeito que eu estava, sem poder oferecer nada a ninguém, as pessoas estavam me ajudando, se preocupando comigo, entendendo a necessidade, porque Deus tocou no coração das pessoas para as pessoas não nos abandonar naqueles dias. Quando nós estamos nesta situação, nós precisamos de adorar a Deus. Mas eu confesso para os irmãos que nem sempre nós conseguimos. O que nós fazemos mesmo quando estamos nessa situação é pedir. E Deus é tão misericordioso que mesmo nós não conseguindo glorificar, exaltar, bendizer o nome dEle, e só pedindo, Ele ainda nos atende, Ele nos ajuda, Ele resolve a situação, Ele derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, e isso é que faz com que a gente venha a fortalecer e a se levantar do leito e contar as maravilhas, testificar do grande poder dele que é derramado sobre as nossas vidas, nos entregando a cura. Graças a Deus eu pude sentir o amor de Deus para comigo através de cada um dos irmãos nesse dia. Glória a Deus pela vida de cada um, glória a Deus pela minha vida. Isso é um pouco do testemunho, é um pouco daquilo que a gente queria trazer para a igreja do Senhor, trazer para os irmãos. Eu tenho certeza que Deus não vai permitir que a gratidão que está no meu coração pelo que Ele fez por mim e por cada um que Ele usou para me ajudar nesses dias, não vai sair do meu coração.
Eu tenho certeza que quem me curou foi Deus, não foi qualquer um. Mas todos vocês foram instrumentos de Deus para que essa cura acontecesse. Então que Deus possa honrar a cada um, mas a glória é de Deus, a glória é para Deus. Se põe de pé, nós vamos estar orando para agradecer a Deus nesta hora. E quero pedir o Ministério de Louvor, se puder. Enquanto eu vou orar, eu quero pedir os irmãos também, para quem puder pôr a mão no coração.